Bem-vindos, bem-vindas, tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no podcast de Corpo e Alma, Os Saberes da Nova Era. Muito feliz de estar aqui com mais um programa, trazendo conteúdos super interessantes, com pessoas interessantes, para a gente gerar conteúdo de boa qualidade, porque a boa informação é aquela que a gente compartilha, não é mesmo? E eu tenho o prazer hoje de estar aqui com a minha amiga, minha colega, companheira de jornada, a educadora e a psicomotricista Andressa Mateu. Bem-vinda! Obrigada. Olá a todos, feliz de estar aqui também. Um pouco assim ansiosa com o convite, mas também confiando nessa parceria que é sempre enriquecedora, nossas trocas, né? Então, estou bem feliz, obrigada. Imagina, eu que agradeço. É muita coisa, né? Já há um bom tempo, né? Sim. De caminhada. E o que me lembrou e de me chamar a atenção, assim, de falar, nossa, eu tenho que trazer a Andressa aqui. Quantas vezes, né? A gente trabalhando em cima de projetos e tal, e às vezes a gente dava aquela desviadinha, assim, né? Do conteúdo tal, técnico, e de repente a gente viajava naquelas conversas e ficava horas conversando e o assunto sempre fluía. Sim. E aí eu falei, nossa, isso a gente tem que registrar de alguma maneira, né? Sim. E legal. Então, Andressa, conte um pouquinho assim, olha, bom, vamos lá, educadora, ok. Aí a gente fala psicomotricista, que vem, né, do conteúdo do trabalho com a psicomotricidade. Quem é da área, né, do movimento, do corpo, da educação, sabe, mas muitas pessoas não entendem a profundidade e a grandeza que é, a importância, na verdade, desse trabalho. Então, vamos de cara só começar a falar um pouquinho do que é a psicomotricidade e da importância disso, né, no desenvolvimento, não só infantil, mas também para o resto da vida. Mas vamos começar lá na base. Vamos lá. Certo. Então, a psicomotricidade ela é uma ciência, né, que vai estudar o desenvolvimento humano, que estuda esse desenvolvimento humano de uma perspectiva integrada. Corpo, com o seu movimento, os seus sentimentos e a parte da cognição. Então, só que ela vai usar a via do movimento, do corpo em movimento, para seja mediar, seja facilitar ou reeducar, enfim, vai encontrar essa forma para contribuir para o desenvolvimento. Então, ela tem, a gente tem 3 principais, né, formas de trabalhar, que é através da educação psicomotora, que é feita em grupo, nas escolas ou em contraturno, como a gente trabalha também, que vai facilitar esse desenvolvimento, vai acompanhar a fase das crianças e elas, em grupo, em relação, na prática, elas vão poder manifestar esse desenvolvimento e a gente atuar a partir disso. E nós temos a terapia psicomotora, que daí, interessante. que daí já vai mais... vai em um aprofundamento das questões da história daquela criança, também toda a parte psíquica, né? Assim, os relatos da família também, que a gente inclui bastante. E tem a parte de reeducação psicomotora, daí quando são questões de muita debilidade mesmo física e tudo, ou traumas muito grandes, que daí já vai entrar com uma outra força também, né? O trabalho ele é feito assim, são várias dentro da psicomotricidade, a gente tem várias linhas, várias linhas de formação. Então, para cada delas, né, há a sua especificidade de cada formação. Mas a gente eu trabalho, né, no caso, na ONG, onde a gente se encontra profissionalmente com as crianças em situação de vulnerabilidade, a gente trabalha com os grupos, né, de psicomotricidade, grupos de psicomotricidade relacional. Então, essas crianças, elas... a gente traz, primeiro, um momento de estar à vontade com esse corpo, de brincar com esse corpo mesmo, de entrar em relação através do corpo, tira a palavra, e realmente na prática, e depois a gente entra com um jogo simbólico, onde a gente tem materiais que não são estruturados, para facilitar que venha mesmo a parte mais
que venha de uma forma assim muito livre o que ela quer demonstrar. Se ela quer fazer um bebê, ela vai precisar, através de um pano, um tecido, uma caixa, mostrar isso, mas a gente não vai dar pronto para que isso tenha essa liberdade ali. E a criatividade no processo também, né? E ali no brincar espontâneo, a gente sabe que a criança está reelaborando, está tentando compreender as suas emoções, reproduzindo situações que ela vivencia no cotidiano, mas que ela não compreende, alternando papéis. Então, ela faz o papel da mãe, da avó, do cachorro, do pai. Então, ali a gente vive, e a partir disso a gente vai... Ou o psicomotricista pode estar jogando junto, e dali tanto acolhendo, quanto talvez instigando uma nova postura, quanto pode estar em observação e fazendo trocas entre as crianças. Então, a gente trabalha dentro desse viés ali com as crianças, né? Então, um exemplo, né, de como pode ser trabalhado, mas ele é amplo, pode ser trabalhado em clínica, né? Eu também já trabalhei em clínica, com mais um trabalho individual também, né, onde a gente faz terapia. E já trabalhei com idosos, já trabalhei em hospital também, com crianças com câncer, enfim. É muito amplo, assim, é bem interessante. E geralmente interdisciplinar, assim, fica muito mais rico o trabalho da psicomotricidade quando a gente tem a convivência com outros profissionais, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, então, que a gente pode trocar e criar estratégias juntos também. Né? Porque é uma ação natural, né? Da criança, esse movimento expressivo, né? Esse brincar espontâneo, que na verdade, porque vamos lá, então, em outras palavras, né? Esse corpo seria uma ferramenta para esse desenvolvimento, para esse autoconhecimento e esse equilíbrio das emoções nas suas devidas faixas etárias. Isso. E dessas relações também, Exatamente. Né? Essas relações ali que se criam no jogo, elas vão proporcionar as situações, os sentimentos virem à tona, exatamente, como você falou. Então, vem a raiva, vem o medo, vem a própria coragem, o ter que se impor, porque tem alguém que quer me pegar com pano. Enfim, tem várias situações que elas sentem no corpo ali aquelas emoções. Então, depois, isso é muito importante que você puxou esse gancho também, para trazer a consciência, no momento final, a gente faz uma roda. Que é a parte também do cognitivo racional ali, né? Exatamente. Para identificar, então quando seu corpo, você disse para mim que estava com medo, como que o corpo estava naquele momento, né? E mais fechado, aberto, o coração, assim, mas deixa que venha essa fala o mais espontânea possível também. E dali surge espaço, uma escuta, né, um vínculo mesmo, onde elas podem, daí, que acontece com crianças que saem da primeira infância, já de 7, né, depois, após 7, que já conseguem, aí relatam situações. Eu tenho uma percepção maior. Porque quando eu estou com a minha mãe, prof, daí vem... E aí há uma escuta, há uma conversa, há uma troca entre as próprias crianças. Eu também vivo isso. É mesmo? O que você faz, então, quando você está assim? Né? Vida real, né? Vida real. Elas começam a perceber todo esse universo de sentimentos, de emoções, como que o corpo reage e qual é o comportamento, né? Sim. Porque muitas vezes, por exemplo, você pega ali uma criança muito tímida ou uma criança muito agressiva, né? Ela começa a identificar o que acontece com ela. Exatamente. E ela começa a ter esse domínio sobre esse universo e ela começa a se equilibrar e a melhorar, né, esse impacto que o mundo externo está causando, né? Sim. Positivamente ou negativamente, porque positivamente também, né? Você vai olhar, isso eu gosto, isso é legal, né? E aí ela vai buscar se apoderar desse lugar onde ela sabe que isso faz bem para ela também. Sim. E aí a gente cria, por exemplo, nesse momento, por exemplo, uma criança tímida ali. Então a gente tenta no jogo criar uma estratégia para que ela possa enfrentar uma situação de uma maneira diferente, né? Então no momento a gente percebe, a gente
coloca uma outra criança, a gente tira um material, a gente joga assim, pega no colo, não é que pega no colo, mas a gente coloca, a gente vai por trás dando segurança, às vezes a gente abaixa, tem umas estratégias corporais ali, não verbais, né? Do mesmo jeito, essa criança que vem, por exemplo, com muita agressividade ou com uma falta de limites, a gente cria situações de contenção mesmo. Então, vem para a caixa, e aí põe a caixa, e aí cria uma situação, a criança se aninha, e ali ela cria um registro de continência, ela cria um registro de limite que não é consciente, mas está no corpo, como uma memória. Sim. Eu sei que eu dou conta. Eu tenho em mim desse corpo aqui dentro. Eu consigo lidar com isso. Organizar, exatamente. E depois eu pergunto, quando o corpo estava dentro da caixa, você conseguiu se aquietar? Você consegue se acalmar dentro da caixa? Sim. Então você consegue se acalmar. Pronto, aí vai entrando, né, sem tanta verbalização ainda, né, mas com experiências que elas possam. Eu acho que às vezes, para quem não tem o conhecimento mais aprofundado, ou nunca ouviu falar, digamos assim, né? Então, escutando a gente aqui e falando assim, mas como é que esse corpo, né? Ele vai ser esse veículo, né, para realizar tudo isso, para ancorar tudo isso, para trazer para a consciência. Mas eu acho que a grande diferença hoje, é que eu trago sempre até em outros podcasts, é esse lugar onde a neurociência está trazendo muita luz, né? Onde a gente sabe, por exemplo, de toda essa conexão hoje, né, do nosso cérebro, dos neurônios, das sinapses, das memórias. Sim. E isso não está somente no cérebro. Né? Hoje nós já sabemos que isso está nas células. Sim, esse registro está na pele, ele está nos órgãos. Sim. Então tudo se comunica, né? Que é até um pouco da linguagem do corpo também, que, né, com outras ferramentas, né, com outro método, né, é trabalhada essa percepção, esse diagnóstico, que daí já é o sintoma, é um outro caminho. Sim. Né? Mas é interessante porque há muitas vezes coisas que a criança nem lembra, como o registro de um nascimento, né, um nascimento mais traumático, ou uma gestação mais complicada, né, que é toda essa bagagem que já está sendo registrada. Exato. Isso já é fato, né, já é real. Então, você tem todo um histórico pré e perinatal ali que impacta totalmente esse comportamento dessa criança, que, dependendo, inclusive, do ambiente que ela vai conviver e se desenvolver, aquilo pode ser uma faísca num monte de explosivo, né? Sim. Ou pode ser uma percepção, né, de repente pais que já tenham essa informação, têm uma consciência diferente, já percebem isso e já trazem para equilibrar através de um trabalho de psicomotricidade. Sim. Né? Nem sempre a criança vai, né, ter essa memória de lembrar da circunstância, mas ela vai trazer isso no corpo. No corpo? Certamente. Então, a gente vai usar a via do corpo também para aquilo ter uma condição de transformação mesmo, assim. Né? Então, as células aqui, ela sai de um estado, vai para o outro ali, na prática. Então, eu crio imediatamente uma memória nova, sabe? Que transforma, né? Que transmuta, ressignifica exatamente aquela experiência anterior. Mesmo que eu não lembre do que eu vivi, mas se me faltou contorno, se me faltou colo, e eu ali experimento aquilo, e eu crio um registro consciente, a gente está trabalhando nessa cura também, né? Sim. Desse trauma, enfim, dessa questão. E a gente vê assim, muito resultado como na questão assim, das terapias, quando elas atravessam o corpo mesmo. E porque a gente... por essa capacidade de construir uma nova memória, disso ser acessível, eu posso buscar isso, eu já sei de onde. Porque, às vezes, só na mente, na hora que vai enfrentar a situação, a gente não tem o recurso
do corpo, né? Então, se a gente traz isso para o corpo, na hora que eu estou na vida, enfrentando alguma situação que eu me pego frente a uma emoção que me toma, eu já tenho um registro nas minhas células de algo diferente, de um comportamento diferente. Claro que a gente precisa fortalecer esse comportamento por um período que a gente já sabe também que precisamos fortalecer, né? Sim, principalmente assim, se o ambiente desencadeia, isso, um né? Um gatilho ali constantemente, isso, né? Um ambiente mais complicado, onde tem ali uma agressividade, ou discussão em casa, exato, ou problema com irmãos, e, enfim, né? Sim. Onde tem uma situação aí. É isso. Até o contrário, né? Porque às vezes você também tem um ambiente muito tranquilo, na zona de conforto o tempo todo, você não tem o estímulo para essa criança se desenvolver, para ela buscar essa autonomia, para ela entender que ela é capaz, para ela desenvolver a criatividade. Então, não só o ambiente negativo, ele é ruim, mas também o ambiente extremamente apático, onde a criança tem tudo na mão, onde nada acontece, os pais fazem tudo, a criança não se desenvolve também corporalmente. Então, temos o oposto, contrário, que também não seria interessante, né? Sim, a resiliência mesmo, a né? Resiliência, ela entender que ela é capaz, Sim, né? Tem crianças, por exemplo, que no meio do processo ali do grupo, querem sair do grupo, né? Assim, até em escolas também que eu atendo e a gente sabe que é naquele momento que a criança que o terapeuta está conseguindo pegar o tema da criança, então tá provocando essa criança. Você estava falando, tem um exemplo muito fácil assim, para a gente trazer uma criança que tem dificuldade de lidar com a imprevisibilidade, porque tudo é muito previsto, tudo é muito controlado, tudo é muito dado. Ela precisa sempre acertar, ela não pode errar, ela é muito cobrada. Sim, ou esse ambiente também, às vezes, de muita proteção também, que não deixa a criança vir para essa... Ela tem medo. Então, a gente estava trabalhando com caixas e a minha proposta era, então, a gente construir e destruir várias vezes. E aí a gente, né, as crianças, geralmente, a maioria adora destruir as caixas, vai e monta de novo. Essa não conseguia, assim, era muito desafiador. E aí ela pediu para a mãe para sair, a mãe veio, conversou e tudo. E eu falei, olha, a gente está no meio do processo, confia, sabe? Vamos ficar... Aí ela confiou. Ai, que bom! E é muito legal, porque legal. daí a gente vê, assim, 6 meses depois, agora acabando o ano, essa criança tendo outro comportamento. Frente os amigos criam uma situação de imprevisto, ele já consegue continuar na brincadeira de sair, eu ficava só olhando, não, tô aqui, mas tô só olhando. E agora já tá dentro, já o tempo não se todo, desestrutura, assim, né? Isso, sim. Então, isso também, dentro de um ambiente que não representa um perigo, né? Sempre um ambiente, as terapias tendem a gente busca que seja um ambiente que a pessoa se sinta seguro, né? Então, isso também possibilita que ela experimente também, né, essa outra forma. Mas é a analogia que eu trago, né, para esse momento onde você chegou no ponto importante, né, o dedo na ferida ali, que é ali que tem que fazer a virada, né, que é um momento realmente decisivo. Sim. E que legal que essa mãe, ela teve, né, os pais tiveram a consciência de bancar e dar o apoio, né, porque... Eu sempre falo, educar dá um baita trabalho, né? Sim. Então, às vezes, é nessa hora que a criança chega e ela manda em casa também, né? Ah, eu não gosto disso. Tá bom, não vai mais. Ah, eu não quero mais ir para tal atividade. Tá bom, não precisa mais. E aí a criança fica pulando. Cada um mês ela tá fazendo uma atividade diferente, porque cada momento que ela chega, que ela tem que se desafiar, que ela tem que ultrapassar essa barreira, né? Deste lugar de dor, ela pula fora. Então, você já percebe o perfil desse adulto, né, apoiado pelos pais, normalmente, ou pela estrutura familiar, e isso é um problemão, né? Sim. Um problemão. Porque quando vai lá na frente, responsabilidades, trabalho... Aí você vê adultos altamente depressivos, se sentindo incapazes, né? Com ansiedade e tudo mais. Mas na clínica, né, na minha realidade ali, né, da psicanálise... É interessante porque também tem duas situações que eu gosto, né, de trazer quando a terapia está funcionando, né? Então, a primeira é quando a pessoa começa... chegou em determinado ponto mais profundo do trabalho, né?
ela começa a arranjar desculpa, que ela está cansada, ela não quer mais ir para a sessão, ou ela começa a esquecer o dia da sessão. Meu Deus, esqueci o dia da sessão. Então, isso é um indício muito interessante, onde a gente fala que o inconsciente está criando a barreira aqui, está mostrando que, opa, estamos chegando em algum pontinho aqui. Né? E uma outra situação que a gente percebe é quando a família ou as pessoas da convivência começam a dizer assim, nossa, mas você tá tão diferente, você tá tão mudado, nem te reconheço mais. Então, aí também é outro momento que a gente tem que bancar com o apoio do trabalho, porque mostra essa transformação acontecendo, né? E as pessoas do entorno, elas têm dificuldade de lidar com essa mudança, porque elas também estão acostumadas com a zona de conforto. Sim, e elas também têm que mudar. E elas também vão ter que né? mudar e vão ter que mexer na zona de conforto delas, né? Sim, é bem interessante. Muito legal. E me diga uma coisa, vamos lá, um ponto assim meio recorrente hoje de conteúdo, de preocupação, né, para nós educadores e enfim, e terapeutas também. Veja, trazendo esse gancho da psicomotricidade, né? Olha a importância e o impacto disso, eu quero a sua opinião. Então, quando a gente vê hoje, né, esse problemão das telas, sim, né? As crianças, jogos, telas, e as crianças sem brincar, sem fazer atividade, né? Muitas vezes não praticam, não brincam, não exploram, ou elas têm tudo pronto, sim. Ou elas passam a maior parte do tempo, né, na frente de uma TV ou na frente de um game, ou, né, consumindo todo um padrão psíquico que vai gerar depois uma série de comportamentos. E muitas vezes ainda com uma alimentação péssima, porque parece que as coisas até estão interligadas, né? Sim. Porque é a propaganda, inclusive, que permeia todo esse lugar, né? Que influencia até o padrão alimentar, né? Também. Dessas crianças. Então... Isso a gente está vivendo mesmo, assim, né? Na prática. E é um desafio grande perceber, assim, que a gente precisa esse corpo vivo, né, para a gente poder, a partir do momento que a gente fala em qualquer mudança que a gente queira, né, qualquer caminho real que a gente tome, esse corpo ele faz parte do processo mesmo, né, e a tela, ela de certa forma, ela deixa as crianças num estado de muita passividade, recebendo, e o corpo. Porque se a criança está responde em relação, ela recebe do outro, mas ela responde isso, vai ela cria, ela vai, né? E ela está em movimento, e ela está né? em movimento, exatamente. Quando ela está ali só à frente às telas, ela está só nessa passividade. Claro que dentro dela está acontecendo uma série de coisas. Ela também vai sentir emoções, por exemplo, que estão acontecendo na tela. Só que ela não vai criar as próprias estratégias corporais para transformar aquela emoção. Não vive o processo. Exatamente, para usar aquela força, porque cada emoção traz uma força para botar algo em movimento, né? E ela não experimenta como ação, então ela fica muito mais suscetível nessa paralisação, ou então essa dificuldade de lidar com as próprias emoções também, né? E tem algo muito, assim, aí eu digo até grave, assim, que tem uma dissociação, às vezes, assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo também que eu acho que facilita. A criança vai tomar uma vacina. Daí, coloca-se uma tela aqui, e aquilo, assim, a criança sente a vacina. E é para ela sentir mesmo. Não que, a gente não quer que a criança, né, entre num sofrimento, numa desorganização. Não, mas aquilo é real. Existe uma agulha entrando e tudo. Então, se eu tô aqui, eu não organiza a experiência. E cria-se uma dissociação, uma separação. Então, a criança, ela pode estar, no momento de muita dificuldade da vida dela, que ela está enfrentando, ela pode estar, de repente, a criança está assim, ó, voou.
Foi. Parece um zumbi. Parece que, às vezes, dá uma sensação, às vezes, de sonho. Parece que a criança está sonhando. A gente vê, sabe? Vê no olhar, né? Vê no na expressão. olhar, vê, às vezes, no tom da voz que mudou. E aí a gente até... Opa, alguma coisa ali despertou um gatilho que ela dissociou. Sabe? Então, assim... isso, por exemplo, para voltar a esse exemplo da vacina... Se sua criança vai tomar uma vacina, você fica do lado, você dá a mão, você fala assim, eu tô aqui. Você vai sentir a picadinha. Você vai sentir e eu tô aqui. Qualquer coisa, você aperta a minha mão, sabe? Se chorar, daqui a pouco vai passar, não se preocupa. E vamos lá, pé no chão. E ali ela vive a experiência. Ela sente o medo anterior, ela sente a dor no momento, ela vê que passa e ela é acolhida. Então, opa, organizei uma experiência, pronto, que eu posso fazer uso em qualquer momento da minha vida no enfrentamento. É que nem dentista, né? Às vezes, ou assusta demais, ou também você distrai no excesso ali. Sim. Porque muitas vezes, uma das perguntas que as crianças fazem, né? Mas vai doer? Sim. 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 Às vezes pode doer um pouquinho, sim. Mas você não se vai preocupe, conseguir, você vai exato, conseguir. vai ser uma coisa que vai ser boa depois, você. né? Assim, vai ser uma coisa que você vai entender, você vai fazer bem pro seu corpo, né? Eu tô junto, exatamente. Eu te dou um abraço logo em seguida, sabe? E assim, e funciona. Funciona muito. Mas eu acho que é para qualquer desafio, né? Sim. É uma prova mais difícil. Exato. É um adolescente, por exemplo, né? Exato. Que tem uma prova, tem um grande desafio. Pode bombar nessa prova? Tem um grande risco. Mas o que você faz com isso? Você foge? Sim. Ou você encara, ou você assume a responsabilidade, você tem apoio da família, não tem? Você tem espaço para o erro, você tem espaço para o sentir. Sim. Como é que esse sentir impacta no teu corpo, no teu comportamento? Sim. Né? Porque é a vida real. Sim. É a vida real. A gente acho que está perdendo, né, essas crianças... por normalmente conivência da estrutura familiar, estão perdendo a possibilidade de viver a vida real. Não estou dizendo que é para abolir 100% a tecnologia, a tela, não é isso. Não é isso que a gente está falando, né? Mas claro, entender os mecanismos. E criar, principalmente os pais, né? Criar ali um acompanhamento mesmo, sabe? Do que está sendo consumido. Do tempo que está sendo consumido, do horário de dormir, do horário de comer, sabe? Tudo isso, assim, digo, assim, no corpo, né? Assim, as crianças que a gente, lá onde a gente trabalha na UFBA, a gente pega 2 grupos, né? Então, de 7 até as 10, o corpo ainda faz parte muito do prazer, da experiência. Depois, esse corpo, ele vai naturalmente se modificando e a criança tende a se redescobrir, né, reformular muitas coisas. Então, pode ser que tenha uma tendência, às vezes, de mais... às vezes se retrai um pouco, mas até se descobrir nessa expressão, enfim. Mas o uso da tela, nesse grupo, já depois de 10 até 15 anos, a gente vê várias questões no corpo, várias questões. A gente vê... essa passividade, de fato, assim, o que eu crio a partir do meu corpo, se eu tenho, se eu paro de ter essa quantidade de experiências, né, de antes de pular corda, brincar de esconde-esconde, fazer, como que eu crio esses movimentos, fica muito mais restrito. E a questão dessa espontaneidade mesmo, né, e da criação. E aí a gente vê os padrões entrando também, né? A gente vê assim os padrões dos movimentos muito sexualizados, por exemplo, que daí ela está muito mais suscetível à influência externa, né? Isso, daí vem assim, tá, então vamos dançar, na hora dos aquecimentos, vamos dançar e vamos mudar as velocidades, vamos bater o pé nessa hora e tal. E a gente vê uma sexualização extrema, ou seja, eu tenho um monte de padrão, eu vejo esse padrão e é o que eu sei, o que eu reproduzo, sem nem ter a consciência necessariamente do que eu estou fazendo, né? E também já vi a questão do horário. Isso me preocupa muito nas adolescentes. Assim, eu já vi lá crianças pré-adolescentes que tinham comportamento, ganharam celular. Meia-noite, 1h da manhã, no dia seguinte, a criança... Então, acabada. Acabada, olheira, sem conseguir acompanhar. Sem nenhum acompanhamento. E aí você vai, nossa, 1 semana, 2, 3...
que está acontecendo? Mas daí, olha só, que pauleira isso, né? Cara, isso, nossa, eu tô aqui assim, parece que é um vulcão que vai explodir com esse assunto. Porque, gente do céu, aí você tem a criança com problema na escola, Sim. de manhã, não consegue acompanhar. Aí isso é recorrente. Aí daqui a pouco essa criança ela tem algum problema, um déficit de atenção, e daí ela vai pro médico, daí o médico dá um remedinho, e aí a bola de neve fica cada vez maior. E, cara, isso é fato, a gente vê isso acontecer. A gente vê isso acontecer. A gente vê isso acontecer. Exatamente. E aí a gente, né, tem acesso às famílias. O ideal, nesse momento, se a gente não tiver o apoio da família, a gente não pega de volta essa criança, esse adolescente frente às telas. Se os pais compreendem, aí a gente consegue algumas coisas, né? Mas porque aí a gente não dá conta fora do espaço escolar, enfim, desse contraturno e tudo, a gente não consegue saber o que a criança está consumindo, como. É a família que na verdade, é a família que educa, né? Ponto. Isso. A gente é facilitador, né? Educadores, professores, facilitadores do processo. Mas aí vem um ponto, né? Que é sempre muito falado também em outros podcasts também dessa área e tal. Essa dificuldade hoje, né, dos pais se posicionarem e colocarem o limite amoroso, né, que eu chamo. Sim. O limite com amor. Por quê? Porque tem essa, na minha opinião, tá? Essa coisa de que pai e mãe tem que ser amiguinho, tem que ser amigo. Que meu pai é meu melhor amigo, minha mãe é minha melhor amiga. Puxa vida, eu como psicanalista e educadora, eu digo que tem uma grande confusão nessa história. Sim. Né? Porque você pode, como consequência, ter uma excelente relação a vida inteira com teu filho. Sim. Profunda, a mais profunda de todas. Mas você não é um amiguinho, você não é amiga. Sim. Você é a pessoa que está ali para muitas vezes dizer aquele não doído. Também, né? Sabe? E que a criança ou pré-adolescente vai ficar brabo, vai ficar braba. E vai naquele momento não entender. Sim. Porque daí tem aquele assunto, né? Mas todo mundo faz, né? Sim. A gente não escutava, né, das nossas mães dizendo, mas você não é todo mundo, né? Aí hoje, quando a gente é mãe, né, principalmente, a gente entende a profundidade e a grandeza disso. E é verdade, você não é todo mundo. Sim. Né? Porque as famílias também têm as suas estruturas, têm as suas regras, mas em algum momento você vai bater de frente e você vai ser a bruxa, vai ser a ruim da história, porque tem que fazer. Sim. Né? E muitas famílias onde às vezes existe essa falta de entendimento desse processo por culpa, às vezes por estar o tempo inteiro ausente, Sim. é permissiva o tempo todo. Sim. Né? E aí vira uma bola de neve, porque é bem isso, as crianças ficam, os adolescentes, até de madrugada, acabando com o ciclo circadiano, né? E aí impacta, óbvio, no ensino, em tudo. Nas relações. Nas relações, tudo. A educação, assim, eu vejo que ela, assim, nessa perspectiva que você está falando também, é interessante a gente está passando por uma transição muito grande, né? Dessa educação que seria tradicional para uma educação que vem, então, com mais recursos, amorosa, mais recursos, né? Mais recursos, assim, muito mais pesquisa, muito mais, principalmente da neurociência mesmo, de como esse cérebro dessa criança se desenvolve. Então, que estratégias eu posso usar que não sejam, né, uma violência, ou então uma chantagem, ou então um medo, uma ameaça. Uma ameaça, exato, era a palavra. E então, o que a gente vê daí exige um estudo, exige um autoconhecimento mesmo. Também, senão você repete o padrão familiar. Né? Então você vai. A primeira reação nossa, né, é repetir. Então, se eu não quero repetir, eu olho para mim. Se eu quero mudar, eu tenho que estudar. Só que hoje a gente tem, muito, muito conteúdo disponível, se a gente souber Aqui é uma escolher. maneira de você dar um start para muita coisa, né? Esse é um dos objetivos. Exatamente. E aí a gente consegue ver outras estratégias que funcionam muito com as crianças e os adolescentes, assim. Eu digo por mim, isso é uma experiência real, assim, que eu decidi, falei, eu não vou gritar com a minha filha, não vou. E aí, o que eu faço quando ela não me escuta, né? Assim, então,
A educação positiva, por exemplo, enfim, tem várias. A comunicação não violenta te dá estratégias mesmo, sabe? Reais, assim. E a criança que está ali muito nova, ela tem muita condição de resposta, assim. Depois, claro, ela já tem as memórias que ela vai ter que também transformar. Então, vale a pena, assim, né? Porque é um ciclo, né, Andressa? Veja, a criança, vamos pegar a nossa realidade, né? Só para esclarecer, né? A gente fala desse lugar, né, que a gente trabalha né, juntas lá. Então, é uma associação onde é atendida no contraturno, né, meninas de 5 a 14 anos, Sim. Né? E ali elas têm várias atividades, né, onde isso acontece. E é muito bacana, é um trabalho e resultados assim muito importantes. Sim. Né? Mas o que a gente vê, né, pelo ponto de vista, né, educação, de que a criança normalmente que grita, puxando este tema que você trouxe, é a criança que vive isso dentro de casa. Sim. Então, a criança já foi educada, ela já passa por esse lugar onde tem grito, onde ela é chamada a atenção com grito. Sim. Né? Ou aquela criança, né, que a gente fala na psicanálise, que ela é castrada, né, o tempo todo. Então, ela não tem esse espaço para ela argumentar, para ela se expressar, para ela colocar a percepção dela como criança. Sim. Aí vem o adulto equilibrado e ele coloca o limite e ele explica, né, a situação. Às vezes a criança vai entender, às vezes não, mas existe um diálogo. Não existe você faz tudo errado, pare agora com isso, chega, vai ficar de castigo, porque eu vou tirar o teu brinquedo, porque você não vai no céu. E é grito, ameaça o tempo todo. Meu Deus do céu, quando que as pessoas vão acordar? Sim. Né? E elas, infelizmente, estão vivendo na inconsciência, porque elas repetem o padrão. Aí a criança chega, né, na associação, na ONG, na escola, no grupo de convivência, ela vai repetir com o colega o que ela faz. Aí se você tem um educador que também, para corrigir, grita... Daí não funciona. Porque ferrou tudo, aí vira uma bola de neve. Você só está validando o que acontece em casa e que ela reflete ali, por exemplo, na associação. Aí você tem, né, um facilitador ali, ou o próprio voluntário, né, que também grita para pedir para a criança parar de gritar, ou ameaça, né, muitas vezes detonando com a autoestima. Né? E não encontra o caminho do meio, achando que realmente você está dando limite, né? Então, é muito polêmico isso, né? E é falta de informação, muitas vezes. Exatamente, isso que eu sinto, assim. É interessante comentar que, na prática ali, com o grupo ali mais intermediário, ali, de 9, 12, a maioria do tema que aparece é a agressividade. É assim, com um tom de reprodução da própria educação. A gente vê assim, vejo e realmente comove assim, tanto, sabe? E elas não só a educação de dentro de casa, mas também da escola. Já vi várias vezes, daí até em momentos espontâneos. Antes de começar a aula, elas brincando espontaneamente. A escola, como também aparece ali. Sabe, assim, a professora brigando e ninguém fala e todo mundo, eu vou chamar a diretora, um monte de ameaça e tal. Então, claro, assim, como que a gente vai... se a gente não pensar todo esse processo, né, a gente não vai conseguir pegar essa criança. Não é a criança que vai espontaneamente, né, ter essa... A gente precisa estar junto, assim, né? E tem isso, tem essa questão da vulnerabilidade social que... interfere, porque a gente Neste sabe caso, né? que existem uma série de faltas assim, né, nesses ambientes que talvez a estratégia maior é essa agressividade, mas a gente também vê em ambientes que não tem que não tem a vulnerabilidade social, nem emocional, que também tem acontece. essa educação mais violenta, digamos assim, né? Então, realmente vai partir de uma escolha.
né? Vai partir de uma consciência. E a partir da consciência, então, eu posso escolher educar de uma outra maneira, né? Claro que eu não estou na escola pública mesmo, com 30 crianças, tudo. Lá na ONG a gente trabalha com grupos de até 15, né? Eu sinto que é bem mais privilegiado para trabalhar, porque a gente consegue assim, e também a gente tem essa liberdade de trabalhar as emoções, né, que já na escola já não trabalha. Então, se a gente fosse entrar na questão da escola, os professores eles enfrentam uma série, né, de desafios da própria estrutura escolar, os calendários e tudo, e aquela coisa que não consegue realmente ter esse espaço para esse acolhimento muitas vezes, né? Então, eu sei que é uma realidade, árduo, né? Lá a gente tem, num espaço de contraturno, lá nessa ONG, né, um serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, a gente tem esse objetivo mesmo, que é trazer esse ser mais fortalecido. Esse é o objetivo. Então, a gente pode olhar para isso, né? Nas atividades artísticas, enfim, na expressão mesmo dos desenhos e da exposição, da dança, né? Como a Andrea trabalha com as crianças, da psicomotricidade, enfim. Isso, eu não falei, né? Então, lá, né, pessoal, ó, lá eu trabalho com a dança criativa, com a expressão corporal, né? Com esse lugar. Inclusive, né, essa coisa de usar o corpo, né, que, né, é uma das nossas áreas, né, de práticas. Eu lembro até hoje de uma menina que passou por algumas terapias e alguns apoios ali, quando ela chegou na casa, e ela não falava, ela não conseguia se expressar. E aí, com o não verbal, com a dança, ela, além de voltar a falar, ela dançava na frente e liderava um monte de meninas mais velhas ainda. Foi muito bacana. O quanto é poderoso, né? Essa ferramenta, né, deste corpo que está aqui vibrando, sentindo, está vivo. É o nosso instrumento, né, para experimentar toda essa realidade aqui nesta vida, né? E até assim, Andrea, né, com esse trabalho, eu sinto que o trabalho da dança em especial traz essa oportunidade assim delas criarem coletivamente, verem que a resposta, né, o movimento delas em conjunto se cria algo muito bonito mesmo, sabe? E aí cria tanto esse pertencimento ali, que a gente vê que elas se fortalecem como grupo, né, atravessam as individualidades também, como numa inserção da própria cultura, né, de serem produtoras de algo assim da própria cultura, né? Então, em especial, a gente teve ontem a apresentação da dança, né? Que a Andrea trouxe uma oportunidade linda para as crianças, grandiosa, dentro de um teatro lotado, né? De uma escola de dança reconhecida. E a gente olhar para aqueles seres que a gente conhece a história de vida, a gente sabe as dificuldades, enfrentamentos fortes, e a gente vê elas no palco, sorrindo e sendo aplaudidas e brilhando, cria-se, né, um registro de poder mesmo, de poder da própria do que eu sou capaz. E isso é lindo, porque a gente vê, assim, como o André falou, por exemplo, essa individualidade, a gente vê na individualidade a criança se fortalecendo, né, assim, criando esse jeito de ser, vindo, se renovando, se atualizando, assim. Não, e se você pega um professor, né, por exemplo, que que busca essa informação, que tem uma boa base, né, na sua formação e conduz esse processo, né, de palco, não para um exibicionismo ou para uma competição, mas sim para uma autossuperação, para um trabalho em equipe, para um resultado onde essa individualidade também gera um produto final, além do seu próprio, né, produto. Então, é incrível mesmo. Ontem, é muito bacana, assim, uma delas, né, que frio na barriga, e daí era aquela mistura, né, de não sabia se tinha vontade de fazer xixi ou se era o frio na barriga. Claro que era o frio na barriga, mas o corpo absorve aquilo como quero fazer xixi, porque a bexiga é o órgão que fala do medo, né? Também. E
E aí, depois que passou, né? A gente fez aquele trabalho ali, tal, na hora, e vamos, tá, terminou. Ela, adorei! Quero de novo! Quando que tem de novo? Meu Deus, que incrível! Né? Ancorou essa coisa de que eu posso, né? E olha quanta experiência rica, né? Via esse corpo, né, Andressa? Sim. E que a psicomotricidade vai estar ali, né, no cotidiano, vibrando por isso. Trazendo isso. É muito lindo mesmo. E, bom, enfim, aqui você veja, né? A gente fica 3 dias, né? Aqui, porque é muito rico e é muito importante. Sim. Né? Eu acho que é muito importante. Deixo aqui também a sugestão para quem quiser pegar o gancho e ampliar, como a gente fala aqui, né? De conhecimento, que falta informação, né? Digamos. Então, eu fiz agora até um podcast, que na verdade eu estava sozinha, passando sobre as fases do desenvolvimento. Então, para quem gosta, quem quiser se aprofundar um pouquinho, tem lá no canal um vídeo só sobre essas fases do desenvolvimento, que eu acho que é bem rico, assim, para começar, eu acho que é legal, sabe? Porque a informação tá aí. Acho que é até uma questão cultural, né? De ir buscar realmente essa informação. Mas antes de eu te fazer uma outra pergunta que eu quero muito saber, eu também coloco aqui para você essa questão de que por que muitos profissionais, muitas vezes, eu quero escutar a tua opinião sobre isso. Eles sabem a respeito, têm a formação, têm o conteúdo, e na hora de colocar em prática aquilo que estudaram e que acreditam, não conseguem fazer, se desestruturam, talvez pelo estresse, ou se é sistêmico, ou o que mais que você vê quando você vê um professor que teoricamente tem uma boa formação e perde totalmente as estribeiras perante um grupo de crianças ou de pré-adolescentes. Sim. Nesse caso, assim, como educar, né? A gente vai pensar na autoeducação mesmo, né? E, enfim, a gente vai transmitir aquilo que também a gente está estruturado dentro da gente, né? Por mais, como isso, uma formação, mas que ela passa pelo mental, ela, na hora que eu tiver que atuar, agir, fazer, ela não vai ser não vai ser o primeiro recurso, não vai ser a primeira... O mental não segura, né? Não segura, exatamente. O intelectual não segura. Não. Então, assim, de fato, é o processo do autoconhecimento, né? Que vai trazer ferramentas para a gente poder se perceber. Se então eu quero tomar uma atitude mais agressiva, né? O que tipo de gatilho aquilo tá? O que gatilho é esse? De onde vem? Né? E eu poder falar sobre isso numa terapia, enfim, ou até que não seja uma terapia tão verbal, que seja mais corporal, mas que eu traga esse tema, essa questão que se manifesta, né, para poder ter a chance de ter uma nova postura, né? Senão não fica... E poder estar bem, né, enquanto você está trabalhando, né? Porque é um trabalho nobre. Claro que a gente tem, assim, né, como humanos... Claro, os altos e baixos. Nossos desafios, que a gente também não dissocia, assim, nesse sentido, assim, eu cheguei aqui, agora tudo fica para... Não, isso a gente pode até tentar, mas a gente é o que a gente é, né? Se a gente está vivendo algum desafio. Mas até as crianças e os adultos mais ainda, a gente pode compreender até que tem um dia que a gente não vai estar com a energia tão alta e até pode dizer, olha, hoje eu não estou tão bem. E ter essa sinceridade com as crianças também é muito interessante, porque coloca elas numa possibilidade de, então eu posso acolher, então, também, sabe? Eu posso entender essa... tá. Né, eu faço isso com a minha filha, assim, e eu vejo que funciona. Eu falo, hoje não é um bom dia, mas não tem nada a ver com você, viu? Sim. É minha responsabilidade, né? Então, claro que a gente está a gente tem isso também, mas quanto mais a gente se trabalha, a gente tem condições de não ser tomado, né, por aquilo num ambiente profissional, por exemplo, quando a gente está com
essa função, né, de educar ou na própria terapia. Essa tremenda responsa, né? Sim. E vamos lá, com adulto, esse trabalho com adulto que você faz. Quero saber mais um pouquinho. Como é que você chama essa aula, esse trabalho, como é que é? Então, eu realizo uma prática de consciência corporal, né? Que ela foi sendo construída. Eu comecei como um personal, assim, e dentro do meu percurso com a psicomotricidade, que envolvia muito mais as emoções, a subjetividade, né? Então, eu fiz esse percurso na psicomotricidade com um hospital, com crianças em tratamento oncológico, lá no Rio ainda, na Federal. Depois, aqui em Curitiba, numa clínica, 6 anos também dentro de uma clínica, e com o próprio processo meu de desenvolvimento de terapia corporal, de práticas corporais, né? Então, o meu trabalho, que era um personal, foi criando assim eu fui criando uma série de referências de que precisava considerar mesmo. Se eu considerasse, né, o ser como um todo, eu tinha muito mais resposta. E o meu olhar acabou ficando muito mais voltado para um bem-estar integrado, assim, né? Então, o foco mesmo de liberação de dores, então de somatização, e também de uma potencialização do corpo, de presença, assim, criar esse recurso desse corpo aqui que eu posso estar em conexão com o mundo, né? Então, eu fui desenvolvendo. Como que é essa prática, para não ficar muito na teoria, assim, no mental também, que a gente adora também. Adora, mas como que é? Né? Então, eu entendo, aí a pessoa escuta, mas eu entendi, mas não entendi, mas não entendi, exatamente. Então, assim, a ideia é que a pessoa que está sendo atendida, né, ela crie um diálogo mesmo com o seu próprio corpo, ou seja, começa-se através de uma meditação, mas que traz essa interiorização, traz essa observação. A fisiologia, a partir do momento que você para olhar para o seu corpo, a fisiologia começa a responder. Uhum. E isso é sutil, né? A gente vai falar de canal central, da vitalidade dos sopros que estão começando a circular, mas isso acontece. Se a pessoa tem uma escuta e uma vontade, uma disponibilidade, porque a consciência a gente vai desenvolvendo, às vezes a pessoa não tem consciência. Então, começa com eu quero. O querer. Exato. Uhum. Eu estou disponível, Sim. Vem aqui, sabe? Eu falo assim, agora é aqui, sabe? Assim, agora é aqui, é o corpo, é o sentir o corpo. Qualquer pensamento que venha para além de elaboração não é agora, depois a gente fala. Qual é o espaço do seu corpo? Você sente o seu coração? Você está ancorado na tua pelve? Abaixo dos seus pés tem um espaço enorme que está te sustentando. Toma consciência desse espaço. Na hora os pensamentos se acalmam. A cabeça começa a criar uma forma, às vezes... Muda, né? As ondas cerebrais. Isso, né? Assim, né? As pessoas que pensam muito... A gente gosta, como a gente gosta aqui, de falar e tudo. Às vezes a cabeça... Você fecha o olho, como é que está o seu corpo? Parece que a minha cabeça não tem contorno. Se eu sinto meus pés e o espaço embaixo da terra, aqui, a minha cabeça se organiza, enfim. Então, começa com esse diálogo, 5 minutos, 10 minutos. Tem gente que adora e pede mais, tem gente... Para eu me aproximar desse corpo, vir essa presença. E depois vai conduzindo uma série de posturas, que daí, né, como é um atendimento individualizado, a pessoa vai me falar... Eu preciso trabalhar toda a região da minha digestão, eu preciso trabalhar o meu quadril, eu preciso trabalhar meus ombros congelados, a dor que eu sinto no pescoço. Não vou trabalhar só aquilo, porque não fico focada só no sintoma, senão a gente acaba defendendo aquele sintoma, porque eu sei quem eu sou a partir dele. Não, principalmente a ativação da energia vital na pelve. Então, a gente vai fazer sempre energias, movimentos que trabalham a vitalidade daqui, da base, porque ali eu já sei que está circulando a vitalidade. Depois eu venho 2, 3, 4 posturas para aquilo que a pessoa está precisando. E aí tô assim, não tem conversa, sabe, assim, de conversa assim, fora. Então aqui, observa o espaço do seu corpo nessa postura, solta na direção da terra essa dor, observa você crescendo, vai até o seu rim, agora, numa torção, vai lá.
Não precisa viajar, não. Aqui, agora. Qual é o tamanho do seu rim? Não precisa saber, tá? Mas vai lá, sabe? Assim, mas você conecta. Isso, se conecta. Leva água lá. Leva um bom dia lá. E aí, por exemplo, um trabalho muito efetivo, muito interessante, que eu também estou experienciando e vivenciando, a questão do feminino. Muito interessante, porque a gente fala muito sobre o feminino, mas como que traz, então, no corpo o feminino? Assim, trabalhando. Tá, então eu sei onde está meu útero, meus ovários. Eu vou fazer uma postura extraordinária? Não, gente, uma postura conhecida ali. A abertura, um alongamento da virilha, mas você vai estar dentro. Comigo, conduzindo. Então, o espaço do seu corpo, você vai estar lá. A intenção e a conexão. Aí você vai puxar as tuas pernas com a força que vem dos teus ovários. Aí você puxa. E fica, e retém. E agora fica aqui. Mora aqui no teu útero um pouquinho. Põe a mão aqui, ou ela, ou eu ponho. Fica aqui, traz esse... Solta, deixa esse ovário comunicar os seios, as axilas, que os hormônios estão circulando. Tem uma energia aí, né? E esses comandos, se a pessoa está presente, se ela não está pensando o que ela tem que fazer, que geralmente a gente capta com a meditação. Sim, se ela está pensando no almoço, mas se a gente faz uma boa meditação, se a pessoa está disponível, vamos dizer assim, que eu acho que é essa escolha, 3 meses a gente vê, sabe? A diferença. A gente vê a diferença. A pessoa me traz. Eu estou me relacionando melhor com meu marido. Por exemplo, meu feminino está vindo, sabe? Assim, Então, depende do objetivo. Às vezes tem gente com muita baixa vitalidade. Então, eu foco muito na vitalidade, né? Sabe? Muito coisa para os veridianos poderem passar. Então, a gente... Torção dos braços, bate... Depende do objetivo de cada pessoa, né? E aí, depois, então, no final, aí também essa questão de tirar só antes do final. Por exemplo, esses automatismos do corpo também, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, a gente vai perceber, cada um tem os seus pontos sensíveis, que quando a gente tem algum estresse, aquilo vai se manifestar, né? E aquilo é quase que assim, sem controle, né? A gente não tem controle. Sim, né? Um vai doer a garganta, um vai doer o quadril. E é sempre ali, às vezes é ali que vai chamar a sua atenção. Então, sabe? Esse é o meu convite. Se o seu corpo começou a doer a garganta, aconteceu alguma coisa, em 48 horas. Você já faz a relação com o sintoma. Consegue, talvez não no início, para já não... trazer tantas proteções, para a gente se abrir um pouco mais para essa potência da vida que circula em tudo que é corpo. Mas, às vezes, o sujeito ali, o ego, tudo que eu sei sobre mim não me deixa acessar a força da vida. Mas, cara, aí é a linguagem do corpo. É a linguagem do corpo. A linguagem do corpo aparecendo, essa conexão, interpretação. Sim, isso. E aí, como tira um automatismo, daí eu ainda estou estudando, assim, vai vendo, né? Assim, por exemplo, essa tensão no pescoço, que as pessoas sentem muita tensão no pescoço, né? Que desce para as escápulas, assim, uma coisa que, nossa, é muito comum. A nossa postura, as pessoas, né, nas telas, trabalhando e tudo. Como que você solta, deixa molinho o seu pescoço, assim, sabe? Como que eu faço as pessoas confiarem, assim, jogar a cabeça e eu poder, sabe? Mexer. Sentir. Ou então, criar um desafio em que eu, na hora a pessoa faria assim e dizer assim, aqui não, aqui na pelve, vem pra cá. Mas a pessoa controladora não vai deixar mesmo, né? Entregar. Não entrega. No início não entrega mesmo. Daí depois começa a entregar. Fala, nossa, como é difícil entregar a cabeça, né? Eu falo, sim, mas você consegue. Que legal. E aí vai vindo. Mas vem a consciência do quanto é difícil entregar minha cabeça, caramba. Daí vai. Aí eu peço assim, tudo bem, nossa sessão acabou, mas você consegue ficar com esse desafio? Se você sentir essa dor de novo, você faz essa retomada para eu te perguntar na próxima semana. Tem um caminho, né? Isso, tem um percurso para esse autoconhecimento. Quem é muito racional diz assim, eu não sei o que você faz, mas eu sei que eu fico muito bem. Eu não quero esse negócio que você tá falando, eu acho que não... Força da terra, que entra pelo meu pé, eu tô assim, sabe? Mas eu sei que eu me sinto bem. Eu não acredito muito nessa coisa de energia, mas fala no celular, né? Isso, no Wi-Fi. Sim. E aí, enfim, no final dessa prática... eu tento, né, que tenha tempo para tudo isso, às vezes não dá tempo, dependendo da necessidade da pessoa, a gente fica mais em um ponto ou outro. Mas quando a gente completa uma sessão inteira, a gente faz o relaxamento, que aí esse ser já está
nessa integração. Ele está presente no corpo, né? Então, ele pode... Ali, um relaxamento, onde, né, a gente vai liberando também as nossas resistências e entra com palavras ou com uma condução para cada caso, né? Assim, para todos os casos, se a gente estivesse sentindo bem a sustentação da Terra e o céu conseguindo chegar até nós também, né? Se a gente perceber que a gente está no cruzamento do céu e da Terra e conseguir começar a ativar a nossa força a partir disso, todos os sintomas poderiam começar a caminhar, né? Então, esse é assim, nesse relaxamento, você sente o espaço do seu corpo e o seu fluxo ancorado pela terra, chegando ao céu, você consegue estar fazendo a tua vitalidade circular. Então, mas aí eu posso entrar, então vamos lá no rim, vamos tentar... Porque depende de cada nuance, cada situação. E se a pessoa aceita, se acha que isso é conveniente também, a gente tem que trazer essa confirmação no corpo, primeiro. Aí, se a pessoa vai se abrindo, a gente vai indo. Confia, por favor, vamos lá no teu rim, vamos levar uma água agora, vamos fazer uma limpeza, sabe? Para outras pessoas, não, vai ficar em outro lugar, mas aí tudo bem, porque a consciência, também, né? Isso. E para quem tem um corpo saudável, assim, saudável que eu digo assim, quem às vezes cuida do seu corpo, também pode praticar. Porque é isso que é interessante, quando a gente não tem que resolver um caos, né, ali dentro, a gente tem muita chance de trazer a força. Sim. Não precisa sempre buscar por uma dor. Isso, né? Aí. É a mesma coisa a terapia convencional, o consultório ali é psicanálise integrativa ou a linguagem do corpo. A pessoa vem porque tem um problema, né? Tem algo pontual ali para resolver, né? Uma situação. E na verdade, puxa, você pode buscar ali realmente para você abrir o teu potencial, você trazer os teus sonhos para a realidade. Exatamente. Sentir assim, porque, claro, a gente não, assim, se a gente se perceber no nosso dia a dia, né, tudo bem, a gente que trabalha com o corpo está inserido, ok. É mais fácil para a gente ter o corpo assim mais próximo. Mas a maioria, talvez, dos trabalhos não é assim, né? É mais passivo, o corpo mais quieto. Então, fazer essa percepção de que se eu me sinto potência no meu corpo, presença no meu corpo, sabe? Assim, eu sou um executivo, mas eu vou dar uma reunião e eu fico instável, assim, meu corpo sua, treme, tudo. Ou, sabe, ou dói, né? A tensão vai doer. Então, assim, se você faz esse caminho, você pode ir antes da reunião num banheiro. Eu falo assim, vai no banheiro, fecha o olho, lembra do espaço do corpo, atualiza tudo que trabalha e traz a potência para o corpo. Porque daí, se a gente pensar em campo, né, eletromagnético, a gente está expandido, não está retraído, tem uma harmonia. Não, você harmoniza, a gente consegue das ondas cerebrais, você consegue acessar partes do cérebro, até de memória, para você poder expor o que você quer, né, falar nessa reunião importante, sendo que num estado de ansiedade e essa falta de consciência, você às vezes até bloqueia, você trava, você não consegue fazer, ou você consegue fazer e no dia seguinte você não se mexe, porque o corpo inteiro está travado. Exato. Né? Então, é bem interessante. Uma coisa que você falou lá atrás, que eu tô aqui pensando, não esqueça. É quando algumas pessoas, inclusive, elas se apropriam, né, dessa dor ou desse sintoma, né? Sim. Você já percebeu que a pessoa não consegue abrir mão disso porque ela não sabe quem ela é sem essa dor. Sim. Ou sem essa doença. Sim. Ou esse sintoma, né? Então, ela se apropria daquilo, aquilo vira queridinho. Então, vai ficar sempre muito mais difícil, né? Tipo assim, como eu sou sem essa minha fala de que eu sou tal coisa? Eu sou hipertenso, eu sou cardíaco, eu sou diabético, eu tenho tal coisa. Cara, como é complicado isso, é muito assim, muito grave, né? eu diria, né? É muito grave quando você se apropria, né, deste lugar, né, negativo, denso. Sim. E aí o inconsciente ele estrutura isso como parte realmente de quem você é, e daí é claro que você não vai melhorar nunca. Sim. Né? Sim. Porque você deu a informação para tua estrutura psíquica que você Exato. Né? Então aí na hora que você quer mexer nisso,
né, nessa dor ou nesse sintoma, o inconsciente vai vir com tudo, pé no peito. Tudo, sim. Não venha mexer, porque isso aqui é a pessoa. E muitas vezes a pessoa mesmo, quando começa a se liberar disso e as coisas começam a ficar bem, ela também não consegue ficar Sim. bem, ela não consegue ficar tranquila, né? Sim. Não sei se você Sim. já vivenciou isso, né? A pessoa prefere viver no caos conhecido do que na paz desconhecida ou nesse universo onde ela vai simplesmente poder só crescer, expandir, ficar bem, vivenciar com tranquilidade os desafios, os processos, né? Mas ela prefere o caos. Ela prefere, às vezes, um relacionamento caótico, ou uma dor, ou uma doença, porque ali ela se fixou, né? Com certeza, eu vejo muito, a gente vê muito isso em processo terapêutico, né? Muito mesmo. E até mesmo no autoconhecimento a gente se pergunta, e se passa por algumas coisas né? assim. Assim também se pergunta, né? Será que eu estou querendo honrar essa família, esse grupo, tendo a mesma doença, também passa por isso, né? Nossa, essa. Também exatamente. Passa. Mas e tem a lealdade, assim, a né? lealdade, né? Tem muita coisa em volta disso que a gente poderia também, que é interessante a gente trazer como consciência para a gente poder ir se libertando mesmo, né? E é isso, assim, a estrutura mesmo do psíquico, ela quer economizar uma energia, ela é feita assim para economizar. Se eu defendo aquilo que eu sou, se eu me comporto da mesma maneira, fica tudo calmo aqui. Se eu quero uma mudança, vai ter esse momento em que eu vou gastar mais energia. Mas depois isso vai fluir, depois isso vai entrar numa nova ordem, né? Então precisa desse momento, assim, encarar que eu preciso causar essa revolução, encarar esse desconforto para gerar algo novo mesmo, né? E assim, até assim, por exemplo, na psicomotricidade tem um trabalho, eles falam bastante sobre isso, assim, que a gente não pode insistir no sintoma. No trabalho relacional, assim, quando você vai para o jogo corporal com a criança, não é perseguindo o sintoma. Sim. Não é. Assim, perfeito. Porque senão você cria... Ele vai se defender. Você fortalece também. Se defender. Então, tem que ter uma inteligência, assim, para observar que é uma inteligência que vai passar também, como a gente falou, por si, né? De perceber se está sendo adequado ou se, assim... Eu vou fortalecer, que nem você falou, né? Uma criança que não fala. Eu vou insistir para que ela fale? Não. Eu vou usar outra forma dela se sentir fortalecida. Vai ser pela dança, vai ser pela... Né? Então, com a criança, assim. Com o adulto, a gente já tem essa condição de falar sobre isso. E essa informação, ela é assim, uau, será que eu tenho esse poder todo? Então, eu seguro minha doença? Não. Aí você vai... lidando com essas... quando você vai entrando, né, nesse trabalho mais profundo, você realmente querer, né, liberar essas doenças, você vai vendo as respostas, aí a coisa vai mudando, né? Mas exige uma coragem, né, para enfrentar esse primeiro momento de caos ali interno. Mas eu digo por mim também, vale a pena. Vale muito a pena. Gente do céu, muito bom. Bom, é o seguinte, vamos lá, vamos finalizando aqui. Primeira parte, para quem quiser saber um pouquinho mais desse trabalho que a gente realiza nessa área do terceiro setor, procura lá no Instagram, Associação Irmão Sol, Irmão Lua, tá? Quem quiser conhecer esse trabalho, quem quiser nos visitar, quem quiser apoiar, porque a gente precisa muito... né, do seu apoio lá também, de várias maneiras, como você puder, para continuar mantendo esse trabalho em pé, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, será um prazer. Quem quiser, por exemplo, professores, educadores, dono de escola, gostou desse papo aqui, interessou, quer saber mais, fala comigo, entra em contato comigo, em contato com a Andressa, a gente pode... fazer uma vivência no seu espaço, não só para os alunos, mas eu acho que para a equipe, inclusive, né? Para que você possa levar esse trabalho também dentro, né, do seu ambiente, da sua escola, né, uma colônia de férias, enfim. E, Andressa, quem quiser mais informação diretamente com você, como é que te acha?
Pode me achar no Instagram, então... mas ali manda uma mensagem. No direct. Isso, lá. no direct, que daí eu passo já o meu contato de WhatsApp e a gente conversa qual que é o objetivo, enfim, eu explico como é que eu faço, como é que eu atendo. É Andressa, daí underline, e o meu sobrenome, Mathieu, que tá ali. Então, M-A-T-H-I-E-U. MathieU. Isso. Legal. Ou também qualquer coisa, fala com a manda Andréia, um oi aqui e a gente conversa. A gente conversa junto o tempo inteiro. Exato. Então, é isso aí. A gente pegou a pontinha do iceberg desse assunto, né? Porque ele é muito rico, ele é muito incrível. Sim. São assuntos que se conversam, né? E eu acho, assim, o trabalho da psicomotricidade e da consciência corporal que você faz, incrível, a tua competência, parabéns, é uma honra poder trabalhar ao seu lado, junto nesse processo, além de eu também achar vital para que seria o sonho de consumo, né? Que toda criança pudesse, né, vivenciar essa experiência. Sim. Porque muitas vezes, com esse trabalho, a gente também equilibra, né, o que ficou para trás ali das fases do desenvolvimento Sim. motor e psicológico, né? Então, não engatinhou direito, né? Saiu do se arrastar e foi direto para o andar. Então, a gente recupera também muito Sim. isso, né? Porque todas essas fases do desenvolvimento estão ligadas também à fase psíquica, né? Sim. Então, além de tudo isso que a gente falou, né? Que você trouxe, tem também mais esse outro lugar aí, né? Sim, esses interesses, aprofundamento, né, para cada interesse e tudo. Mas eu agradeço também muito de estar aqui. André é uma grande inspiração de pessoa, assim, vou te falar, inteira, né? Não só profissional, mas na atuação, o que eu posso ver que é com crianças, tem um atravessamento. Não há criança ou adolescente como a gente trabalha. Eu acho que não há pessoa, né? Porque daí eu não conheço, eu não tenho a oportunidade com os adultos, mas que não seja atravessado na forma que atua mesmo, com tanta presença, com tanta intenção, né? Sabe o que está fazendo, por que está fazendo, e está motivada emocionalmente por aquilo, né? Inteira. Então, da alma, né? De alma para outra alma. Da alma, e assim, vou te falar, que a André já sabe, vou falar para você, que eu vejo as crianças dançando, eu vou na porta, assim, é muito difícil eu não sair chorando da aula do André, quando eu vejo aquelas, já no final da aula, todo mundo dançando, assim, o que tá acontecendo, que não é de uma ordem que a gente vê, né? Tem muita coisa acontecendo, é muito lindo. E estou muito feliz de estar aqui também. Eu falei, nossa, André me convidou, que legal. Claro. E aí, obrigada pela oportunidade. E aí, eu podia também deixar de agradecer, já que a gente comentou, né, do espetáculo, que a gente estava lá, agradecer muito a Patrícia, que é a proprietária da Escola Primeiro Impulso, que foi minha bailarina no passado, uma grande pessoa, uma grande profissional, que abriu as portas, né, para a gente levar esse trabalho Sim. lá com as crianças no espetáculo dela, da escola Primeiro Impulso. E o Matheus derrubou o negocinho dele da garganta ali. Tudo certo. Então, Pati, obrigada, foi muito legal. E acho que é isso, né? Sim. Obrigada mais uma vez, gratidão. Pessoal que chegou até aqui, gratidão, esperamos vocês, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Matheus, muito obrigada. E um beijo e até o próximo podcast de Corpo e Alma, os Saberes da Nova Era. Beijo!